Olá, meu nome é Alfredo e neste vídeo vamos finalizar a série sobre como comparar infinitos. Vamos começar com um conceito de teoria dos conjuntos, que é o conceito de conjunto das partes, ou o conjunto de todos os subconjuntos. Vamos fazer a partir de um exemplo. Vamos começar. O conjunto das partes do conjunto que contém 1, 2 e 3 é o conjunto que tem todos os subconjuntos de 1, 2 e 3. Nesse caso, vamos listar aqui todos esses subconjuntos. O primeiro subconjunto, que é um subconjunto de 1, 2 e 3, é o conjunto que não contém nenhum dos elementos. Depois, nós tomamos o conjunto que contém um elemento, no caso, o conjunto que contém 1, o que contém 2, o que contém 3. Depois, o que contém dois elementos, nesse caso, o que contém 1 e 2, contém 1 e 3, depois 2 e 3. E por fim, aquele que contém três elementos, que é o conjunto que contém 1, 2 e 3, certo? Nesse caso, então, nós finalizamos colocando um parênteses ao redor de todos esses conjuntos, e esse é o conjunto das partes, conjunto 1, 2 e 3. Ele contém todos os subconjuntos do nosso conjunto inicial. Em termos mais formais, nós vamos dizer que x é um elemento do conjunto das partes e somente se x é um subconjunto de A. Agora, vamos falar sobre tamanho desses conjuntos, né? Nós estamos interessados em tamanhos. Então, vamos observar o seguinte. O conjunto inicial ele contém três elementos. Agora, vamos contar quantos conjuntos o conjunto das partes dele tem. Na primeira linha, que tem somente o conjunto vazio, o conjunto que não contém elementos, tem 1, depois 3, depois 3, depois 1, certo? Os que contém um elemento são 3, os que contém dois elementos são 3 e os que contém três elementos são 1. Nesse caso, então, vamos ter 1 mais 3 mais 3 mais 1, que é 8. Agora, reparem o seguinte. 8 é exatamente 2 elevado a 3. Bom, 3 é o número de elementos do meu conjunto das partes. E de modo geral, nós não vamos provar exatamente isso aqui, mas para tamanhos finitos, nós temos a seguinte regra. De modo geral, se A é um conjunto finito, então o tamanho do conjunto das partes de A vai ser exatamente 2 elevado ao tamanho de A. Ou seja, se nós tivéssemos um conjunto com dois elementos, o conjunto das partes dele teria 2 elevado a 2, 4 elementos. No caso, um conjunto que tem 3 elementos, o conjunto das partes dele vai ter 8. Se fossem 4, seria 16, e assim por diante. Certo? Então, vamos continuar fazendo a conexão com os conjuntos dos reais que nós tínhamos falado. Então, vamos falar primeiro de um teorema que diz o seguinte, que o tamanho do conjunto de números reais é exatamente o tamanho conjunto das partes dos números naturais, ou seja, o conjunto de todos os subconjuntos dos números naturais. Esse teorema vai ser provado no link em que vocês podem ver aqui em cima, mas por enquanto vamos deixar isso em aberto, certo? Nós sabemos esse fato, mas vamos trabalhar só com a segunda parte dele, ou seja, vamos olhar para o fato de que o conjunto dos números naturais é menor que o conjunto das partes de números naturais. E esse é o processo pelo qual nós vamos atingir grandezas superiores. E é exatamente isso que nós vamos fazer aqui. Vamos imaginar o seguinte, será que, para qualquer que seja o caso, o tamanho do conjunto das partes de um dado conjunto é maior do que o tamanho do próprio conjunto? De fato, no caso dos números conjuntos finitos, isso é verdade. 2 elevado a algum número é sempre maior que o número. Porém, a gente já sabe que precisamos tratar com cuidado os casos infinitos. Então, vamos seguir com o teorema de Cantor. No caso, essa é a forma geral do teorema que prova que os números reais têm um tamanho maior que o dos números naturais. No caso, essa sentença, a que a gente acabou de falar, ela é verdadeira. E para todo conjunto A, o tamanho do conjunto das partes de A é maior que o tamanho de A. E essa é a forma
geral, a forma mais universal do argumento diagonal. Então vamos ver como que provamos isso. O método vai ser similar ao que nós fizemos usando a diagonal para o caso dos números reais. Vamos então, inicialmente, provar que o tamanho do conjunto das partes de A é maior ou igual ao tamanho de A. Nesse caso, nós temos que estabelecer uma função injetora entre os dois domínios. E quem que será essa função f injetora? Bom, basta nós tomarmos que a f é um conjunto que vai de A em partes de A, e f de x é exatamente o conjunto que contém somente o x, certo? O x é um elemento de A e, certamente, o conjunto que contém x é um subconjunto de A e, portanto, é um elemento de partes de A, certo? O conjunto que contém x é um subconjunto de A. A segunda parte é mostrar que esses dois tamanhos não podem ser iguais, como nós tínhamos feito no caso dos reais. E para isso nós vamos fazer o argumento diagonal na sua forma mais universal e geral. Vejamos o que vai acontecer. Vamos fazer essa prova. Vamos fazer supondo, por absurdo, da mesma forma que fizemos no caso anterior, que existe uma função bijetora f entre A e partes de A. Agora nós vamos montar o que nós chamamos no outro caso de A diagonal. Nesse caso, a diagonal vai ser um subconjunto específico do meu contradomínio, né, o partes de A. Esse subconjunto, né, D, é alguém que captura elementos de A, certo? Então, conjunto do x em A, tal que alguma propriedade vale, certo? Como nós supomos que existe uma função f, nós podemos usar essa função f para filtrar os elementos de A e gerar um subconjunto D. No caso, se nós tomássemos uma propriedade absurda, uma propriedade como x é diferente de x, o conjunto D seria o conjunto vazio e, portanto, seria, sim, um subconjunto de A. O subconjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Mas, se tomássemos uma propriedade como x igual a x, que é uma propriedade que vale para qualquer coisa, D seria exatamente A, que também é um subconjunto de A. A é subconjunto de A. Se nós tomamos alguma propriedade que pode ou não valer para alguns elementos, a gente vai ter alguns elementos de A, mas não todos. No caso, qual é a propriedade que vamos usar para filtrar os elementos de A e gerar um subconjunto? A propriedade vai ser aqueles x, tais que x não pertence a f de x. Certo? Se essa for uma propriedade absurda, ok, temos o conjunto vazio. Se for uma propriedade trivial, temos o A. Qualquer coisa no meio gera um subconjunto de A. Né? Então, nesse caso, a gente vai dizer que D é um subconjunto de A. E como ele é um subconjunto de A, lembra, D vai ter que ser um membro de partes de A. Correto? Então, um membro do contradomínio da função f. Agora, vamos fazer o seguinte. Como f é uma função bijetora, então ele tem que ser a imagem de algum elemento de A. Então, existe vamos chamar de Dzinho, existe um Dzinho em A, tal que f de D é exatamente igual a D. Agora, vamos fazer o seguinte. Já que a gente tem essa propriedade, vamos fazer a seguinte pergunta. Será que D pertence a Dzão? Né? Dzinho pertence a Dzão? Né? Ele tem que pertencer ou não pertencer. Então, vamos analisar as duas possibilidades. Se Dzinho pertence a Dzão, então, o que nós podemos concluir? Substitui, né, já que Dzão é igual a f de Dzinho, então vamos substituir nesse Dzão e vamos obter que Dzinho é membro de f de Dzinho. Mas vejamos o seguinte, qual que é a característica que nós precisamos para que seja um membro de D, né, de Dzão? A gente precisa que o elemento x não seja membro de f de x. Logo, D não satisfaz a propriedade, porque D pertence a f de D. Então, a partir disso, nós teríamos que concluir que Dzinho não pertence a Dzão. Ora, supomos que Dzinho pertence a Dzão e concluímos que Dzinho não pertence a Dzão. Ou seja, um absurdo.
Então, essa não pode ser uma possibilidade válida. Então, vamos agora supor a segunda possibilidade, que seria o caso que desenho não pertence a desão. Nesse caso, fazendo a mesma substituição, já que sabemos que desão é igual a f de desenho, vamos ter que desenho não pertence a f de desenho. Ou seja, já que desenho não pertence a f de desenho, então D satisfaz a propriedade que a gente precisa para saber se ele é membro ou não de D. Logo, nós concluímos que sim, Dzinho satisfaz a propriedade e, portanto, Dzinho tem que pertencer a D. Logo, Dzinho pertence a D. E aqui, de novo, nós chegamos a um absurdo, já que supomos que Dzinho não pertence a Dzão e concluímos que Dzinho pertence a Dzão. Isso é, novamente, um absurdo. Logo, a suposição inicial ela tem que estar errada e não pode existir uma função bijetora que vai de A em partes de A. Ou seja, como nós já vimos, o tamanho de A não pode ser igual ao tamanho do conjunto das partes de A. Ou seja, o que nós vamos poder concluir? Já que nós sabemos que partes de A é maior ou igual a A, e sabemos que não é igual, então podemos concluir que, de fato, sim, o tamanho de partes de A é maior do que o tamanho de A. Portanto, isso vale para qualquer que seja o A. Agora, vejamos o seguinte, já que a gente tem essa operação de tomar o conjunto das partes, e ela sempre nos dá um conjunto de tamanho maior, então nós temos um modo, um método para gerar conjuntos cada vez maiores. Veja, se a gente vai enumerando tamanhos, a gente vai colocar 0, que é menor que 1, que é menor que 2, que é menor que etc., até o tamanho dos números naturais. Depois disso, nós sabemos que o conjunto das partes dos números naturais tem tamanho maior que o tamanho dos números naturais. Nós podemos continuar com esse processo. Agora nós temos um novo conjunto, que é o conjunto das partes dos números naturais, e podemos tomar novamente as partes e obter o conjunto das partes dos números naturais. E assim por diante. Então nós temos um método para obter grandezas cada vez maiores. Uma coisa que o Cantor se preocupou quando ele estava falando sobre esses tópicos era o seguinte, e essa é a pergunta com que vamos terminar essa série. Algo que foi muito importante na história da matemática, e era o problema número 1 da lista de grandes problemas do David Hilbert, um grande matemático. E essa pergunta é a seguinte. Bom, a gente já sabe que o tamanho dos números naturais é menor do que o tamanho dos números reais. Ou, em outras palavras, que o tamanho dos números naturais é menor que o tamanho do conjunto das partes dos números naturais. Agora, o Cantor se perguntou o seguinte: será que existe alguma grandeza intermediária? Será que existe um tamanho de infinito que está entre esses dois tamanhos? Essa pergunta ela é extremamente difícil e muitos matemáticos excepcionais tentaram durante muito tempo resolvê-la. E, inicialmente, o Kurt Gödel, demonstrou que não é possível demonstrar que isso é falso, no caso de que não existe nenhuma grandeza intermediária, ou, em outras palavras, que os números reais são exatamente a próxima grandeza infinita em relação aos números naturais. E, em seguida, mais uns 30 anos depois, um matemático chamado Paul Cohen provou que também não é possível demonstrar que é falso. Ou seja, isso dentro dos sistemas padrões de teorias dos conjuntos é impossível de ser demonstrado como verdadeiro ou como falso. Isso gerou uma grande moção, né, podemos dizer assim, em relação a sentenças muito significativas que são indemonstráveis na matemática. E, para muitos, isso significa que nós podemos considerar a existência de
universos matemáticos onde uma coisa vale e também considerar os universos onde ela não vale, né? Sustentando o que hoje é conhecido como uma visão multiversalista da teoria do conjunto, certo? Essa hipótese ela é conhecida como a hipótese do contínuo, né? O contínuo sendo representado pelos números reais, né? A hipótese de que o contínuo é exatamente a primeira grandeza após a grandeza dos números naturais. Bom, é isso. Espero que vocês tenham aproveitado o curso e acompanhem os próximos cursos do canal. Até a próxima.